Maior milagre da minha vida. Oi, gente, eu vim fazer esse vídeo pra vocês, né? Como foi Dia das Mães ontem. E, né, deixei uma mensagem pra vocês Dia das Mães. E hoje eu vim tratar desse tema, que é um tema, assim, muito delicado pra mim, né? Eu acho que... Porque foi uma fase muito difícil da minha vida, né? Então, assim, mas eu falei, gente, eu tenho que falar. É um testemunho da vida do meu filho e... Por muitas vezes eu não quis falar sobre isso, gente, por não querer reviver isso mais. Mas eu tô fazendo esse vídeo justamente pra isso também. Pra, tipo, ficar registrado, né? E eu não ter que mais tocar nesse assunto, porque dói muito ainda em mim. Até esses tempos atrás eu fiz um limpa no meu celular e tirei muitas coisas dessa época, assim. Muitas fotos do Isaac internado. Ai, desculpa. Mas... Então eu excluí muita coisa, sabe? Deixei pouquíssimas coisas, porque faz parte da história dele, né? Eu acho que é importante também, quando ele tiver rapaz, adulto, pra ele saber, né? Pra ele ver. É a história dele, né? Então eu não posso jamais eliminar isso, né? Apesar de ter sido uma fase muito dolorosa. Eu tive infecção urinária, assintomática, e aí com 6 meses eu comecei a ter sangramento. E aí eu fui no hospital, morava em Brasilândia de Minas, na época... não sei como é que tá hoje lá, mas na época não faziam parto lá, né? E aí não tinha obstetra, não. E aí eu fui lá no pronto-socorro, eu fui lá no PA, e aí a médica que me avaliou falou que tava tudo bem, que eu poderia voltar pra casa, que não era nada, não. Que, às vezes alguma coisa, assim, da relação e tal, do que, né, o sangramento, só isso. E aí eu voltei pra casa. Só que aí, gente, o sangramento foi aumentando. E aí eu voltei de novo, nisso eu tive que pôr absorvente e voltei de novo pro hospital. E aí, voltei, graças a Deus, dessa vez foi outra médica mais experiente. E aí, ela já me colocou pra deitar, assim, eu fiquei acamada. E aí, pediu meu ex-marido, né, pra ir atrás de... Eu não sei explicar pra vocês, alguma coisa pra poder ver se segurava o bebê. Enfim. E aí, gente, foi assim. Ele foi lá e tudo, eu fiquei quietinha, acamada e tal. E aí, o sangue não parava. Sangue, sangue, sangue. E eu achei que eu ia perder o Isaac, sabe? Eu ia perder ele. Aí, nisso, meu ex-marido voltou com esse medicamento. Graças a Deus, achou uma farmácia aberta e tal. E essa médica colocou esse medicamento lá. E aí, nisso, a médica já falou comigo. Que iam ter que me transferir, porque eu ia perder meu filho. E assim, que não ia ter jeito. Que não ia ter jeito. Eu tava com 25 semanas e 1 dia, né? E aí ela falou comigo assim, não vai ter jeito, você vai perder seu filho. E nesse momento meu ex-marido não tava comigo, né? Nós estávamos juntos. Aí beleza, a médica pegou e colocou lá e tal, mas ela já desenganou nós, sabe? Falou, ó, eu coloquei aí, mas infelizmente não tem jeito, né? Você tá grávida de 25 semanas e 1 dia. Então, assim, muito, muito novinho, não tem condição. Infelizmente, não tem condição. E aí, gente, eu fiquei, assim, em choque, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, em choque, ao mesmo tempo eu, tipo, procurei ter força, sabe? Procurei ter força. E aí eu comecei a aceitar. Falei, vou aceitar então, vou aceitar. E na minha cabeça, Isaac já tava morrendo dentro de mim. Eu achava que era isso. Eu falei assim, tá faltando ar pro meu filho e ele vai morrer dentro de mim. E a médica falou assim, nós vamos transferir você pra você fazer curetagem. E aí meu ex-marido, né, eu comi como acompanhante e tal. Aí ele foi em casa e eu fiquei lá. E aí, gente, nisso, a enfermeira veio pra ver os batimentos do Isaac. E aí eu lembro que eu falei com ela que eu não queria que ela ouvisse, que eu não queria que ela fizesse. Porque se a médica já disse que eu ia perder ele, eu não queria ouvir os batimentos dele, né? Que pra mim eu ia ouvir assim, fraquinho, alguma coisa assim. E aí, a hora que ela ouviu os batimentos, gente, tava normal. Os batimentos do Isaac estavam normais. E aí, ela ouviu e tal, e voltou. E eu fiquei sem entender, né? E aí, a médica, não esqueça disso, ela apareceu, assim, que foi ela que me atendeu, né? Que fez toda a ajuda, um anjo. Ela voltou na sala e falou comigo assim, olha, Luane, eu coloquei um remedinho aí, quem sabe, né? Vamos orar, quem sabe. E aí, gente, foi isso que eu tava esperando, sabe? Depois que ela falou isso, gente, me veio tanta fé, sabe? Eu agarrei a fé, falei com Deus, Deus, e meu filho já ia chamar Isaac, né? E aí eu falei, Deus, assim como o Senhor fez na vida de Sara e de Abraão, faz na vida do meu filho. E eu comecei a orar. E nisso chegou meu ex-marido e a mãe dele, e aí eu falei com eles, né? E aí, nossa, foi outro ânimo, né, pra todo mundo, assim, todo mundo ficou feliz.
E logo saiu a transferência. E aí, gente, eu não sabia de nada, não entendia nada. Só sei que falou que nós íamos para Patos de Minas. E aí, nós fomos. E eu acamada e tal. E eu fui. Gente, eu falo assim, não era eu. Me deu uma calma, uma segurança, uma tranquilidade, uma fé. Eu não sei explicar pra vocês. Não sei explicar. Só sei que me veio uma coisa assim, uma segurança, uma paz que ia dar tudo certo. E aí eu ia, e nisso a médica com medo, sabe? Da minha bolsa romper e tal, nesse tempo. Porque eu tinha perdido muito sangue e tal. E eu fui, nós fomos na viagem e tal. Tranquilo, sabe? Graças a Deus foi muito tranquilo. Eu só orava, mas eu... Era assim, gente, eu não estava desesperada. A palavra é essa. Eu não estava desesperada. E por isso que eu falo que não era eu. Deus que, sabe? Ele que me deu toda a calma e tranquilidade. Porque meu natural, gente, você vê Isaac, como eu falei com vocês ali do vídeo do Dia das Mães, Isaac, ele gripa hoje, assim, no começo, hoje eu tô mais tranquila, mas Isaac tem uma gripinha, eu enlouquecia. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. E assim, eu tranquila. E eu lembro quando eu cheguei no hospital regional lá em Patos de Minas, quem me recebeu, não sei o nome, só sei que era uma mulher assim maravilhosa, que ela... Eu fui chegando, ela pegou na minha barriga e falou comigo assim, já deu tudo certo. Porque se você chegou aqui com esse menino na sua barriga, vai dar tudo certo. E eu me apeguei nisso. Então, tudo que me falavam assim de positivo, eu me apegava. E aí cheguei lá em Patos, as pessoas maravilhosas, assim, gente que eu tenho contato até hoje, né? Sueli, um beijo. E outras meninas também, né? Assim, todo mundo maravilhoso. E aí, quando eu cheguei, vocês não acreditam. Eu cheguei, eu tava 10 centímetros dilatada. E aí, a obstetra falou assim, ó, seu filho vai nascer hoje. Não tem jeito, ele vai nascer hoje. Então, nós vamos correr, dar você os corticoides, porque parece que o mais, assim, que demora, o último órgão, parece que é o pulmão, que o pulmão dele não tava pronto ainda, né? E aí, falou, ó, seu filho vai nascer hoje. E eu na calma, tranquilidade, eu tava tranquila. E tipo assim, eu não entendia, entendeu? Que tipo assim, que se ele não tivesse nascido naquele dia, poderia acontecer alguma coisa. Não, gente, eu tava no outro mundo. E aí, o que aconteceu com isso? Isso foi na segunda-feira, dia 16, dia 16 de janeiro. Isso, 16, 17, 18, 19, isso, dia 16 de janeiro. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 10 centímetros dilatada e eles começaram a me dar medicamento. E aí começou a me dar também injeção pra eu segurar, pra eu não ter as contrações. E aí eu comecei a ter contração bem leve, assim, né, bem tranquilo. E eles me deram medicamento também tranquilo. E aí eu fiquei segunda, terça, quarta e olha só, Deus segurando meu filho, sabe? E graças a Deus a bolsa e os batimentos normais, né, e eles faziam o exame de sangue pra ver como é que tava, né, negócio de infecção e tal. E tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, gente, quando foi, isso foi até quarta-feira, até na quarta. Não, até na quinta. Porque aí quando foi na quinta-feira, gente, à tarde, já começou. E eu nesse tempo todo, eu deitada. Uma coisa maravilhosa, assim, que eu tinha que ter falado antes é o seguinte, que Isaac, ele tava sentado, né, na minha barriga, ele tava sentado. E aí a recomendação médica era que eu não podia levantar de jeito nenhum, o tempo que eu tava lá no hospital. E eu lembro que teve um dia, porque você tem que tomar cuidado, né, gente, assim, que eu me lembro que na quinta-feira eles foram fazer um negócio lá pra ver quanto que Isaac tava pesando dentro da minha barriga e tal, pra saber o peso dele estimado. E aí a moça lá que trabalhava, a técnica, ela queria que eu fosse andando, ela, ó, levanta aí que você vai ter que fazer isso lá e tal. E eu ia fazer isso, era o ultrassom que eu ia fazer, que dava pra saber também o peso do Isaac, um negócio assim. E eu falei com ela assim, não, eu não posso levantar não, porque a médica falou que eu não posso levantar. Ela, não, pode levantar sim, porque eu posso levantar, eu tô falando que você pode levantar. Eu não vou levantar, A médica falou, não é pra me levantar, eu não vou levantar. Aí meu ex-marido tava lá, graças a Deus, né, e aí ele pegou e me colocou assim, né, me pegou no colo, colocou na maca pra gente ir. E aí eu não levantei, gente. Fiquei deitada. Fiquei ó, de segunda até quando o Isaac nasceu, deitada, enfim. Tô dizendo assim pra vocês, pra você ficar alerta, entendeu? Então assim, se o médico fala uma coisa com você, você não vai em onda depois de outra pessoa, não, entendeu? Porque se ele tá falando pra você, desde quando eu cheguei no hospital domingo à noite, a médica lá de Presidente já tinha falado comigo, Luane, você tem que ficar deitada, entendeu? Pode deitar, acabou. Então, sabe, gente? Ouça, né, as recomendações médicas, não vai pra cabeça de qualquer um, não.
E aí, no caso, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque depois de tudo me disseram que eu podia, se eu tivesse levantado, podia correr o risco de Isaac, entendeu? A bolsa estourar ali e ia nascer ali, entendeu? Então, enfim. E aí, gente, porque eu já tava 10 centímetros dilatada, né? Então, o que acontece? Com isso, eu peguei e fez esse negócio lá no ultrassom e tal. E aí, Isaac tava estimado 700 gramas pra Isaac. Beleza. Aí isso foi na quinta. Aí nisso, gente, na quinta-feira mesmo, começou a passar os efeitos, né, dos medicamentos que eles tinham me dado. E aí eu comecei a sentir contração. Gente do céu, mas eu vou falar com vocês, que coisa, meu Deus. Quem já teve, né, filhos e tal, quem já passou por isso, por contração, sabe quanto é difícil, quanto dói. Imagina eu que eu não podia pôr força, porque na contração normal, tá vindo a contração, você põe força pra sair. Eu não podia fazer força, entendeu? Eu tinha que segurar, aí que doía muito mais. Só que eu confesso pra vocês que aí foi ficando tão insuportável na quinta pra sexta que eu não tava aguentando mais. E tipo, tava cada vez menos, sabe? O corpo tava entendendo agora o meu filho como um corpo estranho, então, né, ele queria expulsar de todo jeito. E aí, eu passei esse sofrimento todo, gente. Gente, eu fiquei um dia sem comer. Eu lembro que eu não tava aguentando mais. Eu não aguentava mais. E a contração, e aquele sofrimento, e a bolsa não estourava, e aquele sofrimento. Quando foi na sexta-feira, eu falei com elas. Falei, gente, e nisso, né, falavam pra mim. Olha, porque lá também, lá no Hospital Regional de Patos de Minas, é referência em neonatal de prematuro extremo. E Isaac, no caso, naquele tempo, né, Isaac nasceu prematuro extremo. E ó, pra você ver que Deus preparou tudo, eu nem imaginava, tipo, nada, sabe? E aí, elas me disseram, ó, não tem vaga pro seu filho aqui, não tem vaga pro seu filho. E se ele nascer, não tem vaga, vamos ter que ver e tal, aquela coisa toda. Gente, mas eu estava tranquila, Deus colocou no meu coração. Eu tava tranquila, eu falei, não, Deus já salvou meu filho, eu sei que já salvou. E aí, o que aconteceu com isso? Isso foi em 2023. E nisso, o sangramento já tinha passado, né, beleza. Quando foi sexta-feira cedo, gente, porque eles tinham esse negócio de ficar dando toque na gente pra ver como é que tava a bolsa, trem tudo, não sei. Aí chegou uma médica que eu nunca vi e ela fez toque em mim de manhã. Gente, eu não sei o que aconteceu. Foi ela pegar em mim, aí voltei a ter sangramento de novo. Aí voltei a ter sangramento. Aí voltaram lá pra... Aí começou todo mundo ir lá e ver, fazer ultrassom, saber como é que tá Isaac, essas coisas todas. E eu não aguentava mais, eu tava fraca, eu tava assim... Aí as contrações só intensificando. Aí eles não podiam, parece, me dar mais medicamento pra poder não ter mais contração, um negócio assim. Até que eu pedi, eu falei, pelo amor de Deus, faz cesariana em mim. Eu não tinha noção do que eu tava falando, eu só queria passar a dor. Pelo amor de Deus, faça cesariana em mim, eu não tô aguentando. E aí depois, né, meu ex-marido me falou que avisaram ele. Falou, olha, a cesariana é muito perigosa, arriscado pra Luane, porque pode perder o bebê e pode perder o útero dela. Mas eu não tava aguentando. E ele não me falou isso também, né, meu ex-marido não falou. E tipo assim, ele confiou, ele falou, tipo, ela tá sofrendo e tal, e né, como é que eu vou fazer pra resolver isso? Que o menino não tava nascendo normal, no caso, né? Tem que ser cesariana. Como é que ia fazer? Eu não tava aguentando mais, gente. E ó, pra você ver, desde domingo à noite, isso era na sexta-feira já, dia 20 de janeiro. E aí, gente, foi indo, até que eles concordaram. Eles concordaram e tal. Aí chegou pra mim a médica e falou assim comigo, a mesma, né, que me deu o toque de manhã, e falou comigo assim, olha, Luane, nós vamos fazer a cesariana em você, porque você tá sofrendo demais, não tem condição de deixar você assim. E seu filho, nós vamos dar alta pra uma criança maior, que já tá mais fortinha, pra ir pro outro hospital, pra gente abrir a vaga pro seu filho. E aí eu, nossa, toda feliz, sabe? Que bênção e tal, não tinha nem noção né, de tudo. E nisso eles começaram, né, os medicamentos pra fazer a cesariana em mim. Como eu tive sangramento, né, no dia, a moça pegou e foi me limpar e tal. A técnica, acho que foi Vanessa até. E aí, você vê, eu lembro o nome das meninas, todo mundo muito especial, né? Graças a Deus. Aí Vanessa tava me limpando. Aí a hora que Vanessa pegou, ela tá me limpando, ela parou assim, falou assim, deixa eu ir ali. E aí já voltou com 2 médicos. Essa médica e o médico, foi o médico que fez meu parto. Não lembro o nome dele, esse aí eu não lembro não. Aí, esse médico olhou assim e falou, não, ele tá nascendo. Ele tá nascendo.
E aí, eu não sei como Isaac tava apontando já, sabe, gente? Isaac tava apontando, mas a minha bolsa não tinha estourado. E eles falaram, não, ele vai nascer agora, não vai precisar de cesariana, não. Ele vai nascer agora, não vai precisar de cesariana. E aí a médica dozinha, eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela mesma estourou minha bolsa. Mas ela estourou ali no quarto, antes de eu ir pra sala de parto. E aí estourou minha bolsa lá. Ela mesma estourou, gente. Minha bolsa não estourou, que o medo de todo mundo era minha bolsa romper. E meu filho veio a nascer assim, né, sem nenhum amparo médico e tal. E aí, gente, aí nós fomos lá pra sala de parto. E aí Isaac nasceu normal. Nasceu 2 horas da tarde, em ponto, 14 horas. E aí Isaac nasceu e, como toda criança prematura, né, gente? Eu não pude ver meu filho quando ele nasceu. E aí, gente, eu não pude ver meu filho quando ele nasceu, né? Claro, porque a pressa era, né, já levar ele pra ser entubado e tal, porque senão ele não ia conseguir sobreviver. E aí já pegaram meu filho e tudo, e eu lembro que meu ex-marido até achou que Isaac não tinha sobrevivido, porque eles viu Isaac roxinho. E aí depois explicaram que não, que toda criança nasce roxa e tal. E nisso, gente, fez o parto. Eu que tava acamada desde domingo. Nossa, o parto normal é vida. Já fiquei de pé, sabe? Só não andei muito, porque eu, né, tava fraca e tal. Mas, gente, mesma coisa de tirar com a mão. Incrível, assim, né? A disposição, tipo, acabou. E, gente, Deus é tão maravilhoso que eles me disseram, assim, que poderia até precisar, depois parece, se não sai tudo, né? Gente, desculpa esse papo aqui, mas é necessário, né? Eu também não entendo isso não, mas disseram que saiu tudo, sabe? Eu não esqueci, a placenta, um trem assim. E nisso eles pegaram minha placenta pra examinar, pra ver o que tinha causado o parto prematuro. Porque graças a Deus, gente, eu sou uma pessoa assim, graças a Deus, muito saudável. Não tive problema nenhum na gestação, nenhum, sabe, assim, de dor, de sofrimento, de cólica, tranquilo. Muito tranquilo minha gestação. Aí foi constatado na bactéria, né? Eu esqueci o nome da palavra, gente, que eles falaram o que é que eu tive lá na placenta. E aí a médica me explicou que provavelmente foi causada por uma infecção urinária. Beleza. E aí, gente, nisso, Isaac nasceu, ficou em Patos de Minas, e eu nem sabia que eu tinha leite já. Nisso eu fui pra enfermaria e tal, fiquei lá, meu ex-marido ficou comigo, acompanhando e tal, na sexta. Não, eu acho que eu não vi Isaac na sexta, mas aí tem a fotinha dele que eu vou pôr aqui, a primeira fotinha dele, que foi que meu ex-marido tirou. E aí, gente, o que aconteceu? Isaac ficou internado e tal, eu fiquei na enfermaria. E eu muito assim, gente, muito positiva. Eu não tinha noção também de tudo que eu ia passar, né? Achei que tava tudo resolvido, Isaac nasceu, sobreviveu. E aí, e tinha vaga na ANEL, né? Então eu não entendia, não tinha noção. Bom, gente, então aí nisso eu fiquei ainda uns 2 dias lá, ia lá visitar meu filho lá no neonatal, não tinha muita noção das coisas, sabe? Entrava lá, via ele lá na incubadora, pequenininho, gente, a pele igual um plástico. Pequenininho, cabia na palma da mão da menina. Ele nasceu com 35 centímetros e meio, e outro milagre de Deus, que Isaac nasceu muito mais gordinho, assim, do que o previsto, ele nasceu com 838 gramas e 35 centímetros e meio. E aí eu ia lá ver a menina cuidando dele e tal. Gisele, foi Gisele que eu vi. Beijo, Gisele. Que, assim, a primeira que eu vi, assim, cuidando dele e tal. E eu vi o corpinho dele igual um plástico, sabe? E ela, porque nasceu, assim, né? Antes do tempo e tal. E aí eu fiquei no hospital e tal. E nisso, voltei pro Brasilândia de Minas. Aí eu comecei a tirar leite, né? E aí comecei a tirar leite pra ele. E Deus é tão maravilhoso, gente, que os 4 meses que Isaac ficou internado, ele só tomava o meu leite. E aí depois que foi pra casa, porque eu não entendia, gente, porque assim, disseram que Isaac tinha que mamar. Só que Isaac não tinha força pra sugar o peito. E nisso eu ficava nessa dele mamar e também a rotina também com, né, bebê e tudo. E eu também não tinha, não tava com tempo pra tirar o leite. Mas na verdade não era só nem tempo, era estresse também de tudo, né, gente? Muita mudança, muita coisa. E aí meu leite acabou secando e ele acabou tomando, assim, outros leites. Mas, graças a Deus, os 4 primeiros meses dele foi o meu leite. Isso, pra mim, assim, na saúde do Isaac, sabe? Eu tenho muita fé que contribuiu muito. Só que aí, gente, começou, né? A nossa saga lá no neonatal. Todo dia vendo ele. Aí eu, graças a Deus, né, os meninos, tenho muita gratidão, viu? Júlio, Marco Aurélio, Logan, que me acolheram lá na república deles, Marcela. E assim, né, que a república, que o sobrinho do meu ex-marido, né, Marco Aurélio, ele morava lá em Patos e me acolheram. Então, assim, né, me ajudaram muito. Você tá doido? Eu fiquei lá 4 meses lá.
E assim, né, não tive que pagar nada. Uma bênção, só agradecer vocês, viu? Por esse presente. Que Deus prepara tudo, né? E eu fiquei lá, saí da minha casa, fui pra lá, fiquei lá com o Isaac. Não podia ficar lá no hospital. E aí, fiquei lá em Patos e tal. Meu ex-marido voltou pra cidade, né? Pra Brasilândia de Minas, que é, né, onde tinha casa, eu trabalhava também e tal. E aí, eu fiquei lá com o Isaac. E aí, todos os dias, gente, todos os dias, minha rotina era tirar leite e levar leite pra Isaac. E aí era isso, a minha rotina foi muito difícil, sabe? Tinha dias assim que eu nem queria ir porque era um sofrimento terrível chegar lá, porque elas passam, tem um boletim, gente, todo dia, 15 para as 3, né? Na minha época era assim, elas passavam um boletim médico sobre a criança, né? E aí, nossa, todo dia, e aí eles detalhavam muitas coisas. E eu tipo assim, era um sofrimento porque eu não entendia nada. Aí falava a saturação dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, foi muito sofrido, sabe, gente? Foi muito sofrido, teve muito momento difícil. Então, assim, gente, foi muito difícil esses 4 meses. Eu peguei no Isaac a primeira vez, Isaac não tinha nem um mês de vida, foi dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, vou pôr a foto aqui pra vocês. Foi a primeira vez que eu peguei meu filho no colo. Tinha uns momentos muito difíceis, gente, teve momentos muito difíceis. Eu lembro que antes do Isaac, quando o Isaac tinha um mês e pouquinho, foi o pior momento, que foi quando eu cheguei lá, a doutora Ana me falou que o estado de Isaac estava muito crítico, muito crítico. Que o coraçãozinho dele, Isaac teve muitas paradas, sabe, gente? Ele teve muitas paradas. Teve um dia que nós chegamos lá que nossa, eu senti horrível, assim, porque eu vi as meninas tudo só correndo nele e tal, que tinha tido uma parada. Muita coisa que aconteceu, né? E esse dia, doutora Ana, assim, ela me falou. Aí eu olhei pro meu filho na incubadora e eu vi ele respirando com dificuldade. E aí, quando eu vi meu filho naquela situação, meu primeiro pensamento foi assim: oh, meu Deus, meu filho tá sofrendo, sabe? Você só acha que é melhor levar ele? Aí, na mesma hora, gente, me veio uma música de Jessé Aguiar, que é aquela Não Desisto de Você, Meu Filho. Então, mesmo tendo que ver esse pensamento, me veio essa música na mente. Aí eu comecei a cantar, sabe, mentalmente pra ele. Eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Acho que é assim. E foi aquela música, gente, aquela música. Foi aí dali pra frente, gente, eu me apeguei, porque eu tava firme até Isaac nascer. Depois eu fui vivendo tudo aquilo, né? Foi todos os dias, era uma porrada, todos os dias. Ah, seu filho tá com isso, seu filho tá com aquilo, seu filho tá com isso. E eu, sabe? Tentando. E uma pessoa que me ajudou muito também, Graziela, que também passou por isso, né? Graziela com a Júlia. Gente, Graziela foi uma bênção na minha vida, porque ela via eu recebendo essas notícias. Eu saía todos os dias do hospital chorando. E aí, Graziela foi lá um dia, assim, lá fora e me falou, né? Falou, Luane, não fica assim, não. Não leva a sério tanto que eles falam, não. Sabe? Não desista, não. Se apegue. Eles falam mesmo, eles colocam... Tipo assim, não é que eles põem medo, né, gente? Eles são realistas. Mas, ó, se apegue, vai dar tudo certo. E, oi, Graziela, foi uma bênção suas palavras pra mim. Porque a partir dali eu comecei, sabe? Falei, não, meu filho vai sobreviver, vai dar tudo certo. Isaac é um milagre, Isaac é um milagre. E aí, Isaac, ele foi ser desentubado, demorou muito. Se eu não me engano, gente, assim, eu nem fico muito pensando nessas coisas assim, porque graças a Deus passou. Mas se eu não me engano, foi na 4ª tentativa que conseguiram desentubá-lo. Foi muito sofrido, porque toda vez a gente achava que ia e infelizmente voltava pro tubo. E aí, graças a Deus, e elas nem me contaram nada, a doutora Ana, as meninas maravilhosas, eles nem me contaram que eles entubaram, porque às vezes, das outras vezes eles contaram e eu ficava, né, aquela expectativa e tal. Graças a Deus conseguiu desentubar ele. E aí, gente, desentubou ele, aí passou pro catéter. Acho que é assim que fala, catéter. E aí, ele passou, se eu não me engano, foi mais ou menos no final de abril que conseguiu desentubar ele. E aí, graças a Deus, meu filho enfermou. E se eu não me engano, uma semana mais ou menos, o Isaac foi transferido para o outro quarto, lá que eu esqueci como é que eles chamavam o outro quarto. Ele saiu da UTI e foi para esse quarto. Só que o Isaac foi de catéter. E, geralmente, crianças que vão para lá não vão de catéter. Já estavam bem mais evoluídos. Então, meu filhinho também foi, assim, uma dificuldade, sabe? Para tirar o catéter do meu filho. Mas aí, gente, Deus preparou. Uma amiga minha também, maravilhosa, outra mamãe também passou por isso. Débora, lá de João Pinheiro, né, Débora? Débora falou comigo. Falou, Luane, por que você não pede pra você ir pra lá pra casa da gestante?
Porque dentro do hospital eles têm uma casa da gestante, né? Que dão muito apoio às gestantes que estão lá, principalmente aquelas, né? Que tipo assim, que estão grávidas ainda e tal. E no meu caso, não tinha como, porque era 4. Eles já previam que Isaac ia ficar muito tempo internado. Por isso que eles não tinham me dado essa oportunidade antes de eu ir pra lá. E aí eu fiquei com medo, né? Já tinha recebido um não. Aí ela falou, não, Luane, vem e tal. E aí eu pedi, doutora Ana, né? Falei, doutora Ana, Isaac tá indo agora pra outro negócio lá. Porque assim, gente, lá na UTI, você não pode ficar com a criança direto, entendeu? Porque tem todos os tempos. Tem mais cuidado e tal, né? O nome já diz. Aí, nesse outro lugar que ele foi, eu já podia ficar mais tempo com ele. E aí, eu já podia pegar ele no colo, assim, entendeu? Mas assim, e aí, eu pedi, né? Assim, por influência de Débora. E graças a Deus eu pude ir. E aí, eu mudei pra lá, né? Dia 4 de maio eu fui pra lá. E aí, eu passei meu aniversário dia 6 de maio lá, com meu filho. E foi muito bom, sabe, gente? Eu passei também o primeiro dia das mães. Foi desse jeito aí, ó, a fotinha que eu deixei pra vocês verem com meu filho. Gente, foi maravilhoso, assim, porque, ó, pra você ver, eu fui pra lá dia 4. E aí, graças a Deus, as coisas começaram a andar, eu tava mais perto do meu filho, porque aí eu já tinha, né, todo o tempo do mundo pro Isaac, ficar lá com ele, do lado dele e tal, passar muita coisa. Tinha que ir lá levantar, tipo assim, de 3 em 3 horas tinha que ir lá pra ele amamentar. Isaac não pegou direito no peito, mas graças a Deus, Isaac conseguiu pegar na mamadeira. E nisso, gente, que Isaac conseguiu tirar o catéter do Isaac, ele tinha uma hérnia inguinal. E aí, sem eu nem saber nada, a doutora Francis também, um anjo da minha vida, né, doutora Francis, vocês todos aí, né? Mas claro que doutora Francis, doutora Ana, né, maravilhosa, tem tantas outras aí, né, Agnes e outros também, né, eram muitos médicos. Doutora Francis, eu não me esqueço, eu tô bem lá na casa da gestante, ela chega, ô Luane, tem que conversar com você. Aqui a doutora, aqui, acho que é a cirurgiã, né? A cirurgiã aqui, pediatra, pedi ela pra fazer a cirurgia da hérnia do Isaac. E eu, gente, Deus prepara tudo. E aí fez a cirurgia no Isaac e tinham muito medo, porque na cirurgia tinha que entubá-lo de novo. Então eles tinham muito medo que quando terminasse a cirurgia não conseguisse mais desentubá-lo. Mas Deus é tão maravilhoso que foi um sucesso, sabe? Foi uma bênção de Deus. E aí, quando foi dia 24 de maio, Isaac recebeu alta. E foi nesse dia aí, gente. Olha que gracinha. E é isso, sabe, gente? Hoje meu filho tá com 3 aninhos, normal, sabe, gente? Normal, saudável. Teve algumas coisinhas assim, né? Ele teve que fazer aquela cirurgia nos olhos, porque como foi um prematuro extremo, ele teve aquela se eu não me engano, é retinoplatia da prematuridade. Porque como ele nasceu muito pequenininho, então os vasinhos do olho dele estavam muito desorganizados, o que podia causar o descolamento da retina, causando a cegueira. Então foi maravilhoso, meu filhinho fez tudo e foi um sucesso. E hoje Isaac tá aí, gente, uma pimentinha, uma bênção do Senhor. Claro que teve, né, uns atrasos. Isaac tem 3 anos, ele é pequenininho, ele é magrinho, sabe? Mas assim, é uma bênção super saudável, entendeu? Tem coisas normais como toda criança, gripe e tal, mas graças a Deus Isaac não tem nada, gente. Isaac não tem asma, não tem nada, porque era um dos riscos, né? E é isso, é uma bênção, é milagre, é alegria, é inteligentíssimo. Isaac realmente teve um atraso, né? No andar, na fala também. Ele fala muito, hoje ele tá bem desembolado, sabe? Mas assim, pra andar ainda não tem tanta firmeza, mas tá fortalecendo aos poucos, sabe? Mas é uma bênção, um milagre, normal, perfeito. E é isso que eu queria dizer pra vocês, né? Se tiver alguém que tem algum familiar ou tá passando por isso, não perca a fé, não. Não perca a fé. Porque Deus é o médico dos médicos. E uma mensagem que eu quero deixar pra vocês, que quem tá passando por isso, não só com o bebê, mas qualquer situação de doença, de médico, do que for, confie em Deus. Não leve tão a sério o que o médico fala. Não leve, gente. Porque o papel do médico é esse, você tem que falar, ele tem que dizer pra você, né? Mas não. Pode falar que, ó, você tem um dia de vida, se apegue a Deus, confie em Deus. E é isso, olha pra vocês verem a história do meu filho, um grande milagre. E confie, gente, confie. Seja o que for que você tá passando, confie que tem um Deus maior e Ele pode restabelecer tudo na sua vida, né? Assim como Ele fez na minha vida, na vida do meu filho. E olha, que graça, você vê, Isaac vê que essa manchinha linda aí que ele tem, ó, puxou do meu pai. Meu pai tem aqui na sobrancelha e ele puxou essa daí. E a gente fala, minha prima, né, Poliana, minha prima fala, Lu, essa manchinha de Isaac é como se fosse assim, uma marquinha de Deus, sabe? Por tudo. E é isso, eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Então, um beijo e ótimo dia. A bolinha! Meu Deus!